Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o vestibulinho da ETEC primeiro semestre 2024, que estão as minhas respostas. Aqui a capa da prova, como sempre, conteúdo parecido. A prova aconteceu hoje, 14/12/2023, começando a 1h30 da tarde. Uma prova de 50 questões, 4 horas para fazer. Múltipla questão, né? 5 alternativas, uma correta. Então vamos lá. Leia o texto e o mapa para responder as questões 1 e 2. Aliás, o tema de hoje foi tudo a ver com a Amazônia, né? Bastante conteúdo por diversos aspectos e a gente já vê aqui o mapa onde começou esse assunto. Você sabe qual a diferença entre a Amazônia Internacional, Bacia Amazônica, Bioma Amazônia, região norte do Brasil e Amazônia Legal? Aí ele diferencia, né, esses entes e aí faz algumas perguntas. Fica aqui o texto para cada um ler a seu tempo. Aqui embaixo a gente vê que tem 3 delimitações, uma é da região norte, outros são os limites de cada estado, e a Amazônia Internacional, que abrange não só o Brasil, né, mas outras partes. Aí aqui, primeira questão. Com base no texto e com auxílio do mapa, é correto afirmar que eu creio que seja os estados da região norte do Brasil estão totalmente inseridos na Amazônia Legal. Aqui no texto ele conta como é que as definições são feitas, né? E eu diria que foi tranquilo, as outras estavam fáceis de eliminar. Sempre costumam jogar ali termos que aparecem no texto, mas se a pessoa está desatenta, não percebe que não é. A Amazônia não é administrada pelo IBGE, por exemplo. Então é isso aí. A Amazônia Legal engloba a maior parte do bioma Amazônia. Creio que sim. Eu particularmente tinha ficado com dúvida por onde passa exatamente o Equador. Não me recordava na hora, mas uma questão mais para frente mostrou e eu meio que interpolei. Então, para mim, só pode ser a C, né? Aí, questão 3. Essa aqui também eu fiquei em dúvida entre A e B. Imagino que eu tenha acertado. Mais para frente também foi dada uma diquinha lá, falando de mata de igapó e floresta de terra firme, né? Numa questão mais para frente. Então, eu creio que essa que fala dos estratos e as características, né, que diferenciam uns dos outros da floresta amazônica seria a resposta B, mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme. Para a questão 4. Considerando o tipo de vegetação, é correto afirmar que o bioma Amazônia se caracteriza principalmente por apresentar árvores de médio e grande porte, com folhas largas e perenes, vários tipos de flores e frutos, além de diversos tipos de arbustos, trepadeiras, cipós e plantas epífitas. Então é aquela imagem que a gente tem da Amazônia, né? É uma floresta assim de bastante folha, bastante riqueza vegetal, etc. Gramínea não cabe ali, e aí já mata 2 alternativas. Planta em solo lamacento e salgado é mangue, então, e herbácea, arbustiva ali, folha de superfície reduzida não bate a letra C, então letra D. Aí, seguindo adiante, a gente tem aqui a letra de uma canção, né? A canção para a Amazônia, do Nando Reis e Carlos Renaud. É um texto que traz pedacinhos que são analisados em cada questão. Acho que na questão 6 fala mais sobre isso. Mas aqui, segundo a letra da canção, a Amazônia é alvo de exploração do caráter único de suas riquezas, a ação facilitada pela ausência de medidas efetivas de proteção. Infelizmente, é uma parte do país onde, de fato, a gente sente que está desprotegido, né? As pessoas que teriam direito a ter acesso ali, muitas vezes são expulsas de suas terras, etc. Então, a letra D cabe bem. Não tem nada a ver ali na letra A, falta de mobilização dos povos originários, como se eles não lutassem, né, para ter o seu espaço.
não é essa. É, dizendo que a destruição da floresta gera prejuízos, amenizando os impactos. Não faz sentido amenizando. Os povos originários aliaram-se recentemente aos guardiões da floresta. Essa podia confundir um pouquinho, na minha opinião, quando houve um recrudescimento trágico do desmatamento. Não sei se faz sentido ali falar que houve um movimento para grupos se alinharem, né? E ainda mais recentemente. Fica muito limitado o que essa resposta está dando, então creio que não seja. E aí fala que os ataques à Amazônia são esporádicos. Sabemos que não são. Então, resposta D. Da questão 6, sobre os recursos gramaticais utilizados na construção do texto, o correto é afirmar que essa aqui é a que eu comentei antes, né? Pegam-se várias palavras ali e tentaram aglutinar elas de certa forma. Então, na A, por exemplo, fala-se o porém, o pois, todavia, se eles têm todos têm o mesmo sentido. Você lendo o texto, você fazendo a interpretação, você vê que não o porém é como se fosse mas, o todavia é entretanto, e não fazem parte, né, do mesmo sentido semântico ali. Eu entendi que a melhor resposta era B. Os pronomes seus e eles se referem à mesma ideia mencionada anteriormente no texto. Não consigo voltar aqui, mas eu acho que falam aqui dos grupos que tentam usurpar o espaço ali da Amazônia. Então, eles estão falando desse mesmo grupo. E ali, os 2 pontos. De fato, no verso 4, vem apresentada uma justificativa, mas no verso 9 não. Às vezes usam, como na letra D aqui, uma palavra retoma o mundo e a vida respectivamente. Retoma, o que é retoma? Fica ali meio confuso, então por aí eu já achei que não fosse essa. E os pronomes seu e deles antecipam uma informação posteriormente apresentada. Eu creio que tenha sido anteriormente. Então não é aí. Eu diria que a resposta é B dessa daqui. Agora, a questão 7. Na letra dessa canção ocorre. Essa é outra que, surpreendentemente, nesse vestibulinho, está cobrando uns conteúdos que eu não tinha visto ainda no passado. Eu concluí que fosse a C, por eliminação. Não entendo que ali na letra A a metáfora caiba, não fez sentido para mim. Na B, antítese entre beleza e valor, não entendo que tenham sentidos opostos, logicamente, então já cancelei daí. Na D, paradoxo, também não vi paradoxo nesse texto. E personificação na passagem, eles não pensam, pois se atribui a capacidade de pensar a seres inanimados. Não se tratava de seres inanimados. Então, ele também não cabe, eu diria que a resposta é a letra C. E, de fato, ali, termos semelhantes e sentidos diferentes, né? Insânia e insônia são parecidos os sons e tem outro sentido. Então, C parece ser a que melhor cabe. Agora, questão 8. Nos rios que cortam a floresta amazônica são encontradas várias espécies de vertebrados, como, por exemplo, pirarucu, poraquê. Então, ele deu uns peixes aí, arraia, tucunaré, peixe-boi, né, que é mamífero, e boto cor-de-rosa, mamífero também. E até menciona que faz parte do folclore, o boto cor-de-rosa. A gente acha que a questão vai para um lado, mas aí vem para outro. Com relação a todos os animais citados, é correto afirmar que a letra C depende de oxigênio, que é usado na oxidação de moléculas orgânicas, como a glicose, a fim de obter energia. Isso é a forma de obtenção de energia para animais, né? A planta tem outros métodos, usando clorofila e tudo mais. Aqui, me pareceu aqui melhor casou. Realizam as trocas gasosas por meio de um par de pulmões do tipo alveolar. Não, porque não creio que seja esse o que o peixe-boi tem, né? Um pulmão mais parecido com o nosso.
conseguem manter a temperatura corporal constante. Não pode ser a letra B, porque a gente tem ali o peixe que não vai ter temperatura regulada. Letra D, apresentam fecundação externa. Não. E letra E, possuem bexiga natatória. Não. O peixe-boi não tem isso. Isso é coisa de peixe em geral. Não sei se tem outros, mas mamíferos não, até onde eu saiba, eles não têm esse tipo de órgão. A menos, não sei se existe alguma exceção, mas esses eu creio que não seja o caso. Aí vamos para a questão 9, uns números aqui. Esse texto serve da questão 9 à questão 11. Então, está falando de crédito de carbono, né? Fala o tamanho das florestas, da floresta tropical do mundo e o percentual disso que está no Brasil, né? Então, desses 670 milhões de hectares, 60% está no território brasileiro. Isso aqui é importante para a resolução dessa questão. Aí fala depois que 1 hectare de floresta gera 30 créditos de carbono. Também vai ser importante. Então, vamos olhar a questão 9. De acordo com o texto, é correto afirmar que países que emitem gases do efeito estufa em excesso podem adquirir créditos de carbono como forma de compensação. É um fato. Então, a pessoa vai lá, polui, ela tem que gastar dinheiro para comprar o crédito dos outros para compensar. Então, a letra D fez sentido. A letra A está errada porque não é a floresta amazônica brasileira inteira que tem 670 milhões, né, como a gente viu no mapa anteriormente. Ela também está presente em outros países, então não é só a brasileira que tem toda essa metragem, ou esse número de hectares. A maior floresta tropical do mundo está localizada totalmente no território brasileiro, então, de novo, testando um conceito parecido, né? Não tá. C. O Brasil pode comprar créditos de carbono para custear a floresta amazônica. Não. A floresta, ela justamente cria o crédito de carbono, então a gente pode vender isso, não comprar. E a letra E, cada tonelada de gases do efeito estufa não emitido como dióxido de carbono e metano equivale a um crédito de carbono. Não, o metano ele corresponde a uma quantidade diferente de créditos de carbono. Ali no texto está grifado 1 hectare de floresta gera 30 créditos de carbono. Peraí. Não, confundi. Aqui, não, ali um pouco antes. Enquanto a mesma quantidade de metano equivale a 21 créditos. Isso é 1 tonelada, isso. Então, dependendo do composto químico, ele gera um número diferente de créditos de carbono que precisam ser compensados. Então, não é tudo a mesma coisa. Na questão 10, aí é só fazer essa continha, né? Considere os números destacados em negrito no texto e assinale a alternativa que apresente em notação científica o seu produto. Então, 40 bilhões, tem que colocar o número correto de zeros, né? 40 e mais 9 zeros. Então, 40 bilhões é 4 vezes 10 a décima. E o que pode ser a pegadinha para alguns é esse 250%, que o percentual você tem que andar a vírgula. Então, o 250% é 2,5. Você fazendo essa multiplicação, dá 4 vezes 2,5 é 10, vezes o 10 a décima. Anda com uma vírgula, né, para ficar na formatação das respostas. É 1/10 a décima primeira. E a questão 11, que já está aqui, de acordo com o texto, a quantidade de créditos de carbono gerada pela parte brasileira da floresta amazônica seria aproximadamente de... Então, a gente tem que primeiro calcular quantos hectares pertencem ao Brasil. Então, isso são 670 milhões de hectares vezes 60%, né, o 0,6 ali. Então, a gente chega nesses 402 milhões de hectares. E aí, a gente leu também no texto que cada hectare de floresta gera 30 créditos de carbono. Então, faz a multiplicação sem confundir as unidades, porque ali tentam pegar o aluno, dá 12.060 milhões, que é a letra E. E é isso. Próximo vídeo vai ter a continuação. Muito obrigada.